Glória a Deus, pode sentar no seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Nós terminamos a nossa série no domingo passado, a nossa série expositiva sobre o livro de Jonas. Quem foi abençoado aí pelo livro de Jonas? Eu confesso a vocês que eu me surpreendi muito com a nossa série do livro de Jonas. E eu quero encorajar você, se você perdeu essa série, se você perdeu algum episódio, vai lá para o YouTube, assista todas as nossas mensagens sobre o livro de Jonas. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E neste domingo, nós já sabíamos que ia ser um domingo de assuntos difíceis. Foi tudo muito planejado. Onde nós estamos aí falando sobre o Maio Laranja, porque amanhã, dia 18, é o dia nacional que nós combatemos, né, todo tipo de abuso sexual e trazemos a consciência sobre isso. E também falamos hoje sobre a igreja perseguida. No mês de maio é falado sobre isso. E eu orei ao Espírito Santo e falei: Senhor, nós temos poucos minutos para a palavra. O que o Senhor tem para nós esse domingo, onde falamos sobre assuntos difíceis? E o Senhor trouxe algo ao meu coração. E o título da nossa mensagem essa noite se chama A Dor que Ninguém Vê. Você pode repetir comigo? A dor que ninguém vê. Abra a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 4, versículo 18. Eu quero meditar com você em alguns textos da Bíblia, em algumas histórias da Bíblia. Não é um sermão expositivo, não é um sermão textual, mas um sermão temático. Eu quero pegar alguns exemplos da palavra de Deus, aonde vai ministrar os nossos corações a respeito de uma dor, de uma ferida, talvez, que pessoas estão carregando. Pessoas estão sangrando por causa de situações do passado. Eu quero começar lendo esse texto no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Acompanhe essa leitura comigo na sua Bíblia. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Era Jesus que estava aqui numa sinagoga pregando, e ele faz essa declaração: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus disse: porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. E aí Jesus ainda diz: para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E isso saltou ao meu coração: para pôr em liberdade os oprimidos. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra. Senhor, depois de tantos assuntos difíceis, desconfortáveis, que mexe com a gente, nós queremos aqui uma palavra, assim, uma palavra que vai ministrar os nossos corações, uma palavra de esperança, uma palavra de transformação, uma palavra, Senhor, que vai nos alimentar para a nossa semana e vai mudar as nossas vidas. Fala conosco nesse momento, Espírito Santo, através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. A dor que ninguém vê. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19 vem falar exatamente sobre isso. Que Jesus veio pôr em liberdade os oprimidos. Quem são os oprimidos? Aqueles que vivem uma dor que muitas vezes ninguém está vendo. Os oprimidos descreve alguém no dicionário que sofre abuso de poder. Oprimido são aqueles que foram tratados com injustiça ou subjugado por uma força autoritária. Esse termo oprimido também pode se referir a uma sensação física de aperto. Quando pessoas são apertadas até fisicamente, não apenas emocionalmente. Pessoas que sofrem talvez algum tipo de sufocamento por causa de situações e de todo tipo de abuso. Pessoas que estão esgotadas no extremo por abusos. Pessoas que estão sem voz, que foram caladas, pessoas que estão sobrecarregadas, esses são os oprimidos. E a promessa de Jesus é de libertação. Deus, na sua palavra, ele demonstra ser um defensor contínuo daqueles que sofrem essas injustiças, todo tipo de injustiça. Deus é o primeiro a se opor àqueles que abusam, àqueles que maltratam, àqueles que de certa forma estão oprimindo pessoas. O ministério de Jesus Cristo, ele é frequentemente descrito assim na sua palavra, que a sua missão é de colocar em liberdade os oprimidos.
oferecendo aos oprimidos descanso, oferecendo alívio àquele que talvez foi abusado, oferecendo descanso e alívio a todos os que estão cansados e sobrecarregados. A palavra de Deus nos garante isso. Então eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como você que está online nos assistindo se encontra nessa noite. Se talvez você está oprimido por causa de uma situação, ou talvez você carrega marcas do seu passado, histórias difíceis, histórias que você enfrentou, situações, circunstâncias que você enfrentou talvez na sua infância, na sua adolescência, ou na sua vida de casado hoje, num tempo de divórcio, num tempo de traição, diversas situações que talvez marcaram a sua vida, e isso está trazendo para você uma espécie de opressão. Você está oprimido por causa de situações, de pessoas. Jesus está aqui nessa noite. Eu vou falar de novo, Jesus está aqui nessa noite. E Ele quer trazer liberdade para aquele que está oprimido. É interessante como Deus, Ele não só quer você, mas Ele quer curar você. Não basta só ser crente, não basta só frequentar a igreja. Deus quer te tornar um crente curado. E nós precisamos permitir a cura em nossas vidas. Porque um cristão doente, querido, ele vai adoecer outros também. Um cristão doente, ele não adoece só a si mesmo, ele adoece todo mundo que está perto dele. Porque toda ferida que não é tratada, ela apodrece. Então, não basta só ir para a igreja. É necessário olhar para o retrovisor da nossa vida e ter a convicção e falar, eu não sinto mais as dores das feridas do meu passado. Eu não sou mais quem eu era. Eu sou resolvido, eu sou curado. Quantos curados nós temos aqui nessa noite? E talvez você pergunte assim, como eu sei se eu estou curado ou não, pastor? Quer saber se você precisa de cura? Responda uma pergunta. Qual pergunta? Quem é a pessoa que mais te feriu na vida? Se você sabe a resposta de forma imediata, quem é a pessoa que mais te feriu na sua vida? Sem você pensar muito, você precisa de cura. Sabe por quê? Porque o curado, ele vai ter que pensar para lembrar quem mais feriu ele. A pessoa que é curada, quando fala assim, quem mais te feriu na vida? Ela vai ter que resgatar da memória, ela vai ter que fazer uma busca aí para lembrar situações que feriram ela. Já o doente, antes da pergunta terminar, ela já tem a resposta. Ou talvez antes de eu falar sobre perguntar quem te feriu, quem mais te feriu na vida, só quando começou a palavra, você já trouxe a sua memória, quem te feriu, e seu coração se fecha, o seu coração dói, a sua alma fica aflita. Essas pessoas precisam de cura. Mas a verdade, queridos, é que nós seremos feridos na caminhada com Jesus. Nessa vida passageira, em algum momento nós seremos feridos. Situações vão nos machucar. Ninguém está ileso. Todos nós, em algum momento, vamos ser feridos por pessoas ou situações. Todo soldado é ferido, então todo cristão também é ferido. Eu sinto muito em te dizer, mas eu já quero talvez falar isso para você não se decepcionar. Talvez você vai se decepcionar mesmo assim, mas talvez para aliviar o seu coração. Quem é crente de verdade, quem vive em comunhão com a igreja de Cristo, em algum momento, alguém vai te ferir. Quem aqui já foi ferido por alguém de igreja? Levanta a mão. Quem aqui já foi ferido por alguém da sua própria família? Levanta a mão. Você está vendo que ninguém vai sair ileso. E é por isso que nós precisamos ser curados das nossas dores, senão nós vamos acumulando. Nós vamos acumulando as dores, nós vamos acumulando situações, circunstâncias, nós vamos acumulando nosso coração, e chega um momento que fica mais difícil, não vou dizer impossível, porque nada é impossível para o Senhor, mas fica difícil a caminhada, fica difícil a cura. Nós precisamos entender que tudo aquilo que eu não sou curado, em algum momento eu vou reproduzir no outro.
tudo aquilo que não é curado em nós, queridos, nós vamos em algum momento cuspir em alguém a nossa dor. Nós vamos vomitar em alguém a nossa dor. Se a gente não passar por um processo de cura. Se a gente não se abrir para a cura. A vida de muita gente não vai para frente, é porque está cheio de feridas abertas. Uma pessoa com feridas abertas, ela está limitada à sua dor. Tudo gira em torno da sua dor. Todas as suas ações giram em torno de uma dor. Toda a sua vida gira em torno de uma dor, de uma decepção mal resolvida. E na Bíblia, a palavra de Deus está cheia de histórias de homens e mulheres que foram feridos. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós nos deparamos com histórias difíceis. Nós nos deparamos com pessoas que sangraram, não só fisicamente, mas sangraram na sua alma, sangraram no coração, por causa de falas, por causa de ações, por causa de abusos, todo tipo de abusos que você imaginar tem na palavra. A palavra não nos apresenta pessoas que foram ilesas de sofrimentos e de dores que ninguém viu e que ninguém vê. A Bíblia está repleta de histórias assim. Por exemplo, a Bíblia relata para nós já no início, a primeira família, que 2 irmãos, Abel e Caim, um rejeitou o outro, um teve inveja do outro, um matou o outro. A primeira família da terra. Já temos uma história de crueldade, uma história de rejeição, uma história de feridas, uma história de sangue. Ainda em Gênesis tem uma história conhecida também de 2 irmãos, Jacó e Esaú, aonde os pais desses 2 irmãos, Jacó e Esaú, que eram gêmeos, eles escolheram quem era o filho predileto. Rebeca, a palavra de Deus diz que amava mais Jacó do que Esaú. E Isaac amava mais Esaú do que Jacó. Uma casa dividida, uma casa de rejeição, logo já no início. Uma casa de abusos, uma casa desestruturada. E aí Jacó então cresce com a ferida de não ser o filho preferido do pai. Esaú cresce com a ferida de não ser o filho preferido da mãe. E aí sabemos a história de Jacó. Jacó então começa a ter comportamentos e atitudes correspondentes àquilo que ele viveu, a rejeição que ele viveu do pai, aquilo que o pai não conseguiu dar para ele. E ele começa então a ter atitudes baseadas naquilo que o pai fez com ele. E aí nós sabemos que Jacó era chamado de usurpador, enganador, mentiroso. Jacó, ele força situações para conseguir ser aceito, por causa de uma ferida causada pela sua própria família. Jacó, ele tentou compensar com ações. Jacó então cresce com essa ferida, e mais tarde, na palavra de Deus, quando a gente lê a história, nós vemos que Jacó reproduziu nos seus filhos aquilo que ele recebeu na sua casa. José, um dos filhos de Jacó, era o filho preferido de Jacó. De 12 filhos, Jacó escolhe o preferido, José. Jacó está reproduzindo o que o pai dele fez com ele. Eu escolho um e rejeito o outro. E aí José então recebe uma capa, você conhece a história. José recebe uma túnica diferente dos irmãos. E Jacó mostrando para os outros irmãos que José era o filho preferido. O trauma que José não curou, o trauma que Jacó não curou lá na sua infância, fez ele reproduzir nos seus filhos. E aí uma vez que José, o filho de Jacó, foi tratado como preferido pelo seu pai, José foi rejeitado pelos seus irmãos. O ciclo continua. José agora é rejeitado pelos seus próprios irmãos. José é vendido, a capa é arrancada. Inventa uma história, levaram José, não, José morreu, José foi vendido como escravo. E aí a história continua. E aí é por isso que a vida de José foi muito difícil. É por causa que uma rejeição que começou em gerações anteriores não foi quebrada, não foi curada, não foi mexida, não foi restaurada. Por quê? Porque toda ferida tem 2 opções:
Ou você cura ou você transmite. Repita isso comigo: ferida, ou você cura ou você transmite. É por isso que precisamos ser curados. Porque tudo o que não é curado em nós, nós reproduzimos no outro. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus veio colocar em liberdade os oprimidos. A resposta está em Cristo. A cura está em Jesus. Em Salmo 103, verso 3 diz assim, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas dores. Você pode dar uma glória a Deus, você pode aplaudir Jesus por isso. Jesus está aqui nessa noite e Jesus deseja nos curar de feridas que ninguém vê. Ninguém vê, mas a gente está lá sentindo feridas. Jesus faz isso. Jesus está aqui, Ele quer te colocar em liberdade. Jesus está aqui e ele abraça o ferido, Ele abraça o esmagado, Ele abraça o quebrado pelas calamidades, aquele que foi ferido pelas calamidades do passado, que foram machucados, que foram feridos pelas calamidades do passado. Jesus está aqui e Jesus, Ele tira pessoas de lugares de destruição para lugares de vitória. Deus, Ele quer nos curar. Deus, Ele quer curar o seu interior. Deus, Ele quer curar a sua vida, o seu coração, a sua alma. Pastor, mas é difícil demais. Eu sei que é difícil. Mas há dois tipos de dor que todos nós vamos enfrentar na vida. O primeiro tipo de dor é a dor da mudança. Feridas que foram causadas em nós, dores do nosso interior, do nosso coração, da nossa alma. E quando a gente mexe nisso e vai mudar isso, vai doer. Mas tem outro tipo de dor. A dor de permanecer onde você está. Então, ou nós sofremos a dor da mudança, da restauração, da cicatrização, ou nós sofremos a dor de permanecer exatamente como você está, doendo, machucado, ferido, sangrando. E nada deveria ser mais assustador para nós do que ficar onde nós estamos, doentes, feridos, machucados. E eu não sei qual é o tipo de dor que você carrega, qual é o tipo de ferida que você carrega. Talvez são traumas psicológicos, causados por abandono ou rejeição. Talvez você carregue uma ferida da traição. A traição num casamento, a traição de um pai, de uma mãe, a traição de um amigo, a traição no trabalho, a traição de um empregado, a traição de um sócio, a traição de pessoas que você amava. E você carrega feridas sobre isso. Ou talvez dores de abuso sexual. Quantas pessoas aqui talvez carregam situações de um abuso sexual lá da infância e ainda não foram curados? Ou talvez você carregue uma ferida causada talvez por um tempo de incompetência. Você sonhou com uma empresa, você planejou uma empresa, você investiu numa empresa, você começou a empresa e aí deu errado, e aí você faliu, tudo foi por água abaixo, a empresa quebrou e você talvez carrega uma ferida até hoje, de sonhos frustrados, de uma empresa falida, e você carrega dentro de você feridas sobre isso. Porque depois disso nada deu certo na sua vida, aí você carrega esse peso em você. São dores que ninguém vê. Ou talvez você carrega a ferida do pecado. Você veio para a igreja, se batizou, mas em algum momento estava fraco na fé, caiu no pecado de novo. Voltou às práticas pecaminosas, esfriou na fé, e você carrega um peso, uma culpa, uma ferida, uma dor de não conseguir permanecer nos caminhos. E aí talvez você está aqui nessa noite com medo das pessoas, do que as pessoas vão pensar sobre você, porque você caiu nesse pecado, porque todo mundo está descobrindo o seu pecado. Você carrega essa dor em você. Eu não sei qual é a sua dor, mas tem cura. Jesus libera cura sobre a sua vida nessa noite. E para alcançar cura, é necessário algumas coisas. E o primeiro ponto que eu separei aqui, para alcançarmos cura, é necessário um relacionamento profundo com Deus. Pastor, eu pensei que você ia falar que é necessário tomar remédio, ir para o psicólogo. Tudo isso é muito importante. Talvez faz parte do processo, mas se você não estabelecer um relacionamento profundo com Deus, você nunca vai ser curado das suas feridas.
Porque só Deus vê onde ninguém vê. Só Deus chega onde ninguém chega. Só Deus tem poder para tocar em feridas que ninguém vai ter poder para tocar. E aí eu lembrei de uma história que está lá em Lucas, você pode abrir comigo, Lucas capítulo 8, versículo 43, Lucas 8, 43, conta a história de uma mulher que tinha uma dor física, mas a sua alma estava dilacerada, seu coração sangrava. Lucas 8, 43 diz assim: havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, mas ninguém podia curá-la. Aconteceu que ela chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. Imediatamente a hemorragia cessou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Porque todos negavam. Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Jesus, porém, disse: alguém me tocou, pois sei que de mim saiu o poder. A mulher, ao ver que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou você, vá em paz. Eu lembrei dessa história de uma mulher que vivia uma dor que ninguém via, mas Deus viu. E Deus te vê nessa noite. Deus te enxerga na multidão. Como aquela mulher foi percebida na multidão, como ela mesma disse que ela viu que não sairia dali desapercebida. Porque aonde tem um ferido, aonde tem alguém que está disposto a ser curado, essa pessoa jamais vai sair desapercebida, não importa o tamanho da multidão. Se você está aqui nessa noite e você deseja ser curado das suas feridas, você não vai sair daqui desapercebido, como a mulher não saiu daquela multidão desapercebida. Jesus, ele enxerga a dor que a multidão não vê, querido. Foi isso que aconteceu nessa história dessa mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que havia uma multidão apertando Jesus, mas no meio daquela multidão existia uma mulher invisível que ninguém via. 12 anos sofrendo, 12 anos sangrando, 12 anos tentando resolver de todas as formas a sua dor. É 12 anos que ela aprendeu a sofrer calada. Porque existem dores que não aparecem no corpo, mas aparecem na alma, aparecem no coração, onde ninguém vê. E talvez tem gente assim aqui nessa noite. Ninguém imagina o que você enfrenta quando você chega em casa. Ninguém imagina as guerras da sua mente, as batalhas na sua mente, nas suas emoções. Ninguém imagina as crises silenciosas, caladas, que você enfrenta quando deita a cabeça no travesseiro. Ninguém imagina o peso emocional que você carrega por feridas que estão abertas ainda do passado. Mas Jesus te vê na multidão. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Enquanto a multidão via mais uma mulher, Jesus via alguém ferido, precisando de cura. Enquanto a multidão apertava Jesus por curiosidade, querendo arrancar alguma coisa de Jesus, aquela mulher tocava Jesus por uma necessidade de cura. Por que o toque dela foi diferente? Porque quem está ferido e quer ser curado, busca a presença também de forma diferente. Se aprofunda no relacionamento com Jesus de forma diferente, porque só Jesus pode curar. Quem precisa de cura, irmão, não vive uma vida superficial, não vem para a igreja de qualquer jeito, não vem para a igreja fingindo sendo crente. Só Deus sabe, só você sabe as dores que você já carregou ou as dores que você carrega. E você está aqui nessa noite e está com o coração sincero, precisando de um toque especial do poder de Deus. Então deixa eu falar algo para você. O primeiro passo para alcançar a cura é você se posicionar no seu relacionamento profundo com Deus. E o seu relacionamento profundo com Deus precisa ser sua maior missão de vida. Só um relacionamento profundo com Deus vai te curar de toda ferida. E aquela mulher entendeu isso. Ela já tinha tentado tudo, mas ainda não tinha se aproximado de Jesus. E Jesus está aqui nessa noite dizendo: venha como estás, como aquela mulher foi, cheia de dor, sangrando, com a sua alma
com a sua alma amargurada, ela já tinha sido rejeitada por muitos, ela foi daquele jeito, e Jesus está aqui nessa noite dizendo, para mim, para você que precisa de cura, que está doendo, uma dor que ninguém vê, venha com vergonha mesmo, venha sujo mesmo, venha com dor mesmo, venha com dificuldades, mas venha cansado mesmo, mas venha chorando, mas venha sangrando mesmo, mas venha, porque o meu poder vai te curar, diz o Senhor. Essa mulher era uma mulher oprimida, ferida, machucada, rejeitada por todos, mas ela disse, ela entendeu, se eu apenas tocar na orla, um pedacinho de pano da roupa de Jesus, eu serei curada. Ela entendeu que uma relação profunda com Jesus mudaria a vida dela. E é isso que nós precisamos entender, se nós queremos ter uma vida de cura, de milagres, de restauração. A sua vida com Jesus precisa ser profunda, o seu relacionamento com Jesus precisa ser profundo. Tem muita gente ainda que não foi curada, restaurada, porque vive um relacionamento superficial com Deus. Tem muita gente ainda que não foi restaurada em feridas da alma, porque vive um relacionamento superficial. Mas quando estamos perto de Jesus, nós somos curados. Quando estamos perto de Jesus, recebemos poder de Deus. Quando estou perto de Jesus, meu coração se amolece. Então qual é o primeiro passo para ter cura da sua dor? Se aproximar de Deus. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Se aproxime de Deus, corra para Deus, ore mais, leia mais a Bíblia. Venha para a igreja, venha para a conferência Filhas. Cadê as irmãs? Venha para a conferência Filhas. Para ter um tempo de cura, de restauração. Invista na sua vida. Invista num tempo de cura para você. E aí o que eu acho interessante é que Lucas 8:48 diz assim, então Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Olha que interessante que acontece aqui. Essa é a única mulher nos evangelhos que Jesus chama diretamente de filha. É a única mulher que Jesus olhou e falou assim, filha, de forma direta. Por que isso? Porque a dor tinha roubado a identidade daquela mulher. E uma vez que nós nos aproximamos do Senhor e estabelecemos um relacionamento profundo com Jesus, Ele restaura a nossa identidade. Então aquela mulher pôde ouvir, filha, se te rejeitaram até aqui, se você sangrou até aqui, se você não tem identidade até aqui, se faz 12 anos que você não sabe quem você é por causa dessa dor, a partir de hoje você sabe quem você é. Você é filha amada do Pai. Em outro evangelho, em Mateus, se eu não me engano, vai dizer essa história que diz assim, coragem. Por isso que tem a conferência, né? Filha, coragem. A sua fé te salvou. É necessário coragem para alcançar a cura, irmão. E é isso que a dor faz em nós. A dor, ela faz pessoas se sentirem invisíveis. A dor faz pessoas se sentirem indignas. A dor faz pessoas se sentirem, se esconderem de outras pessoas e circunstâncias. A dor faz pessoas acreditarem que nunca mais vai mudar. Mas hoje Deus está trazendo identidade de volta para pessoas feridas aqui nessa noite. O Senhor trouxe você aqui nessa noite para dizer, você não é a sua ferida, você não é o seu trauma. Você não é o que fizeram com você na sua infância, você não é o que fizeram com você na sua adolescência, você não é o que fizeram com você dentro de um relacionamento abusivo. Existe vida depois da dor, existe cura depois do trauma. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Para essa dor que ninguém vê, para ser curado dessa dor, é necessário também perdoar quem te feriu. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 23 diz, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. A palavra de Deus está nos ensinando que é necessário perdoar. E o pecado nada mais é do que um trauma, uma ferida aberta. Algo que infeccionou, algo que adoeceu, algo que está matando aos poucos, algo que está apodrecendo aos poucos. Isso é pecado, algo que cheira mal. E Jesus está dizendo,
Não venha pedir perdão dos seus pecados se você ainda não perdoou quem te feriu. É isso que Jesus está dizendo no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 23. Jesus está dizendo: perdoe quem faz mal a você. Perdoe quem foi leviano com você. Perdoe quem é o responsável por causar essa dor em você. Jesus está dizendo: se você me mostrar o perdão que você liberou para essas pessoas que causam dor em você, eu limpo as suas feridas, eu saro a sua dor, eu restauro você por completo. É isso que Jesus está dizendo. E talvez para você nessa parte pega: poxa vida, pastor, é assim? Então o caminho da cura, primeira coisa é se aprofundar no relacionamento com Jesus, e o segundo é liberar perdão sobre quem me ofendeu. Isso. Tem muita gente falando: eu não sinto em perdoar, essa pessoa não merece o meu perdão. É porque você não entendeu o que é perdão. Perdão não é um sentimento, querido, perdão é uma decisão. Ninguém sente para perdoar, a gente simplesmente decide. É uma decisão. Perdão não tem a ver com o outro, perdão tem a ver com você. O seu perdão, preste atenção nisso, o seu perdão talvez nunca mude a pessoa que te feriu, mas o perdão que você libera muda você. Então não perdoe com a expectativa que você vai mudar a pessoa, não. Perdoe com a expectativa que o seu coração é transformado quando você libera perdão. Queridos, não romantize o perdão. Perdoar não é aceitar o que o outro fez. Perdoar não é concordar com o que o outro fez para você. Perdoar não é passar um pano para quem te fez mal. Perdoar não é querer conviver com quem te fez mal. Perdoar uma coisa, conviver é outra. Mas perdoar é simplesmente dizer: isso não importa mais para mim. Perdoar é ser livre daquilo que tenta te aprisionar. Perdoar é interromper o sofrimento da sua alma, do seu coração. E não perdoar é prolongar o sofrimento da sua vida. E todo perdão precisa ser verbalizado. Talvez não para quem te feriu, mas em oração. Para Deus. Você precisa falar com a tua boca: eu perdoo fulano de tal. O perdão de fato acontece quando você ora liberando perdão e abençoando quem te feriu. Não, pastor, aí você está pedindo demais. Não sou eu que estou pedindo, é a palavra. Jesus disse em Lucas 6, versículo 28, ele diz assim, abençoem aqueles que os amaldiçoam e orem pelos que maltratam vocês. Isso é perdoar, porque foi isso que Jesus fez por nós. Ele nos amou, nos perdoou e nos abençoou. Ele não nos condenou, mas nos perdoou. Sabe, eu quero que essa palavra traga uma certa vulnerabilidade para o seu coração. Nós não podemos cair na besteira, queridos, de ser uma igreja de plástico. Fingir que está tudo bem. A gente põe a melhor roupa para vir no domingo e todo mundo olha por fora e parece que está tudo bem, mas Deus sabe o seu coração, se está com falta de perdão. Deus sabe as feridas, as dores que estão carregando, que o seu coração está carregando. Nós não podemos ser uma igreja que faz de conta que está tudo bem. E hoje o Espírito Santo escolheu esse culto para quebrar protocolos, porque às vezes é necessário isso, é necessário abrir mão de uma liturgia e deixar o Espírito Santo fazer algo diferente, algo que a gente não está acostumado em nós. Queridos, igreja é feita de gente, igreja é feita de pessoas, e onde tem gente tem história. Onde tem história tem dor, onde tem dor precisa de perdão. E muitos estão carregando dores, traumas não curados. Tem gente se escondendo atrás de dores. Tem gente que é da igreja, mas ainda carrega dores. Tem gente que está há 30 anos no evangelho e ainda está carregando dores. Não libera perdão para o pastor, não libera perdão para o líder, não libera perdão para a esposa, para o marido, não libera perdão para o filho, não libera perdão para o abusador da infância, da adolescência. Tem gente que é voluntário dentro de uma igreja, está com um sorriso no rosto, estão fazendo para Deus, mas a dor está lá, ó. Está lá dentro, é necessário pedir perdão. Tem gente que está aqui nessa noite, mas está latejando, o coração está sangrando. A gente não vê, mas está lá. Você não tem ideia, mas a pessoa que está sentada do seu lado aí carrega uma história, irmão. Não é só você que foi abusado, não é só você que foi traído, não é só você. Então talvez você olhe o Maio Laranja,
assim, mas desnecessário ficar falando essas coisas dentro da igreja. Desnecessário é a gente deixar passar uma oportunidade de ter pessoas que estão feridas, machucadas, num culto como esse, e não falar sobre essa dor, e não apresentar o Jesus que restaura, o Jesus que cura. E por último, eu quero chamar os músicos aqui. Para alcançar a cura, é necessário um relacionamento profundo com Deus, é necessário liberar perdão para quem te feriu, e por último, é necessário transbordar em gratidão. Como assim, pastor? Como alguém ferido vai agradecer pelo quê? Como alguém que está em dor vai agradecer pelo quê? Colossenses capítulo 2, versículo 7 diz assim, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Repita comigo, eu preciso transbordar em gratidão. Quem quer alcançar a cura precisa abrir os lábios para agradecer. Você só consegue viver uma cura completa quando você é grato por Deus. Quando a gratidão flui em você, você vive transformação. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, deem graças em todas as circunstâncias. Algumas? Não, em todas. Em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Gratidão sempre. Pastor, mas está doendo. Agradeça a Deus. Não pela dor. Não agradeça a Deus pela dor de cabeça. Não agradeça a Deus pela ferida. Não agradeça a Deus pelo abusador, não. Agradeça a Deus porque Deus não te abandona. Apesar das circunstâncias, apesar da dor, apesar das dificuldades, apesar das feridas. Obrigado, Senhor. O Senhor é a minha cura. O Senhor me restaura. Queridos, a dor tira a sua paz, mas a gratidão coloca a paz no seu coração. A dor sempre olha o que falta. A gratidão sempre olha para aquilo que eu já tenho. Eu tenho Jesus. Eu tenho minha família. Eu tenho minha casa. Eu tenho a nossa igreja. Eu tenho irmãos. A dor sempre tira esperança. A gratidão devolve a esperança para o coração. Foi isso que Jó fez, quando Jó perdeu tudo. Você conhece a história de Jó. Jó estava numa dor, a dor que muitos de nós jamais vamos chegar perto de passar, a dor que ninguém viu. E aí Jó, capítulo 1, versículo 21 diz, nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que Jó declarou no momento de dor. Em tudo isso, diz as Escrituras, no versículo 22, Jó não pecou, nem culpou Deus de alguma coisa. Talvez você está num momento de dor, uma estação de dor, talvez a sua alma dói, o seu coração dói, e talvez você até culpa o Senhor por isso. Aonde Deus estava, onde o dia que aquilo aconteceu, aonde Deus estava quando eu fui tocado, quando eu fui tocada, aonde Deus estava quando eu fui traído, traída. No meio da dor, Jó não pecou, não reclamou, Jó louvou o nome do Senhor. Deixa eu falar para você, encorajar você, pare de ser insatisfeito, pare de reclamar, comece a agradecer em meio às circunstâncias. Porque quem é ingrato, irmão, sempre olha para aquilo que falta. Quem é ingrato sempre olha para a dor. A dor diz que talvez vai ser amanhã, quem sabe amanhã. A gratidão diz, é hoje que eu vou ser curado. A gratidão conecta o seu coração com o coração de Deus. Pode observar, normalmente, a alma de um amargurado, a alma de alguém que está ferido, não tem gratidão. Quem está ferido, irmão, nunca agradece por nada. Quem está ferido só olha para a dor. Quem está ferido só olha para aquilo que machucou. Mas quem quer ser curado, irmão, apesar das dores, apesar daquilo que feriu, apesar daquilo que machucou, apesar daquilo que sangrou, eu levanto as minhas mãos para o céu e agradeço, agradeço. Você pode fazer isso nesse momento, levante as suas mãos e comece a agradecer ao Senhor. O que precisamos hoje é se aproximar de Deus. O que precisamos hoje é correr para a presença de Deus, assim como aquela mulher fez, é nos aprofundar no relacionamento com Deus.
O que precisamos hoje é perdoar quem nos feriu. O que precisamos hoje é agradecer a Deus. Levante, fique de pé no seu lugar e comece a agradecer a Deus. Fala: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor cuida de mim, apesar das dores, apesar daquilo que está aqui dentro e ninguém vê. O Senhor me vê, o Senhor me enxerga, o Senhor está aqui nessa noite e Ele olha para nós. Espírito Santo, deixa eu falar algo para você, querido. Decidir mexer na ferida dói, decidir mexer na dor dói sim, mas não decidir mexer vai matar você. E talvez você chegou aqui nessa noite com uma dor, talvez você carrega algo que ninguém vê, uma dor que ninguém vê. Jesus está aqui nessa noite e Ele quer mexer nas suas feridas. Ele te ama, Ele olha para você, Ele te enxerga na multidão e Ele vê você, Ele vê a sua dor, Ele enxerga a sua dor. Decida hoje mexer naquilo que dói, para que aquilo que dói não mate você.